Glória a Deus. Deus é bom, amém? Em todo o tempo. Então, nós concluímos hoje, aleluia, o tema Vivendo pela Fé. Concluímos aqui, queridos, na escola bíblica. Mas é como eu disse, o tema Vivendo pela Fé não vai ser concluído nas nossas vidas, amém? Estou falando que nem o Cebolinha, né? Eita, Deus bom, amém? Vivendo pela fé é uma vida, como diz a Bíblia, fala que o justo viverá pela fé. Então a nossa vida é um viver diário pela fé, amém? Glória a Deus. Domingo passado, amados, nós iniciamos com Tiago 1,16 falando que a Bíblia fala: não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há... Deixa eu pescar aqui para falar direitinho. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo bom perfeito são lá do alto do Pai das luzes, onde não há dúvida nem sombra de variação. Amém? Então, o nosso Pai, queridos, Ele não muda. Ele é bom em todo o tempo. Então, todas as vezes que você se perguntar se alguma coisa ruim chegou às suas vidas, se vem de Deus, você sempre lembra desse versículo que o que é bom vem de Deus e Ele não muda. Amém? Toda boa dádiva, ou seja, todo bom presente vem de Deus. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós também falamos sobre os inimigos da fé, nós falamos um pouco sobre ansiedade, falamos sobre medo, falamos sobre dúvida. Vocês lembram disso, quem estava aqui? Nós falamos sobre isso, amém? E hoje, amados, olha, como é o mesmo Espírito, as músicas, elas falaram um pouco sobre... Eu não falei nada com Camila, mas Camila foi guiada pelo Espírito. Amém? Hoje, amados, nós vamos tocar, vamos falar um pouco sobre criei, por isso falei. Amém? Nós falamos nesses domingos, só foram 3 domingos, mas nós falamos que a fé é a certeza. Desde o começo que nós estamos batendo sempre em Hebreus 11:1. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, amém? Então, a fé, queridos, ela atua no campo. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você não precisa tocar para você crer, amém? Você agarra por fé, amém, amados? Então, você não precisa ver ou sentir. Quando nós vemos lá na galeria da fé, todos aqueles homens creram sem estar manifesto. Amém? Eles creram na palavra. Amém? Aleluia. Mas sabe, amados, vamos começar no versículo que é o tema desta manhã. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 4:13. Deus é bom, amém? Em todo o tempo. 2 Coríntios 4:13. Ele diz aí: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Vamos dizer comigo: eu criei, por isso é que falei. Então, queridos, a fé, ela tem uma fala, ela tem uma voz. Diga comigo: fé, fala. Sabe, queridos, quando a gente crê, a gente sempre fala. Quando a gente crê em algo, a gente sempre profere palavras. A gente sempre fala. É tanto, queridos, que Abraão, quando Deus fez a promessa, ele mudou o nome o nome de Abraão era Abrão, ele mudou para Abraão. Ou seja, toda vez que ela falava do nome de Abraão, era dito pai de multidões. Ou seja, falando a promessa, para que a promessa não fosse esquecida, ou seja, fosse sempre avivada. Sabe, amados, isso serve para as nossas vidas. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei.
E sabe, amados, eu fui olhar a referência, eu não sei na Bíblia de vocês aí, mas na minha Bíblia tem uma referenciazinha em Salmos 116, 10, assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito onde? Aí ele tem uma referenciazinha aí em Salmos 116, 10. Aí, então eu fui lá para Salmos, eu não sei quanto a você, mas eu sou curiosa. Você é curioso? Você é curiosa? Você é curioso? Lá em Salmo 116, 10, aí eu fui pesquisar, fui olhar e fui ver também em outras Bíblias. Salmo 116, 10, ele fala um pouco no Antigo Testamento. No 3, ele diz assim, para a gente entender um pouquinho. Olha só como o salmista estava. No 3 ele diz: laços de morte me cercaram, e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulações e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus. É misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achai-me prostrados, e ele me salvou. Aí ele diz para a própria alma dele: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Aí o 10 que ele fala lá: eu cria, ainda que disseste, estive sobre modo aflito. Viu o que ele falou? Ó minha alma, volta. Ele falou para a alma dele. E lá ele tem dizendo, eu cria. Ou seja, criei, por isso falei. Ele disse, ó minha alma, volta. Ele falou com a própria alma dele. Laços da morte me cercaram. Aí ele diz lá em Coríntios, diz, como está escrito, né? Criei, por isso falei. O salmista falou. Ele creu, como ele cria, ele invocou o nome do Senhor. Sabe, amados, nós estamos numa nova aliança, que nós podemos usar o nome de Jesus. Nós temos um nome que está acima de todo nome, que o salmista não tinha, mas ele sabia invocar o nome do Senhor, mas ele deu também uma ordem à alma dele, de colocar as emoções dele no lugar. Ou seja, ó minha alma, fique no seu lugar, viu? Porque eu tenho um Deus. Nós temos um nome. E para o salmista ele tinha um Deus. E nós temos um Deus, mas também nós temos um nome que está acima de todo nome. Por isso que Paulo diz, eu criei, por isso falei. Nós temos um Deus e nós temos esse Deus que tem um nome que está acima de todo nome. Amém, amados? Aleluia. Deus é bom, amém? Diga, Deus é bom. Sabe, amados, ir pesquisando e lendo, ouvindo. Em Romanos 10, 9, vamos lá para Romanos 10, 9, que eu quero trazer uma consciência maior para as nossas vidas, que para mim, queridos, eu já tinha essa consciência. Na verdade, eu tenho uma pessoa que está do meu lado que sempre traz uma consciência sobre isso, que é o meu esposo. Ele é uma pessoa muito calada. Ele é um homem que ele pensa muito para poder falar. E Helder me ajudou muito nessa área da língua. Porque como nós mulheres, não sei se vocês mulheres são assim, mas a maioria das mulheres, né, a gente fala muito, né? E sabe, queridos, depois que eu estudando, eu vi isso sobre o que eu vou tratar agora. Vamos trazer uma consciência para a igreja. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 10, 8. Que isso aí é para todo mundo. Quem daqui já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todo mundo já confessou? Amém? Aí diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Ele diz, se com a tua boca confessares Jesus. Então essa salvação que fala aí em Romanos, não é só salvação
para você entrar no reino de Deus. Mas essa salvação que se fala aí é preservação, é proteção, é cura, é para toda caminhada cristã, crendo e confessando. Mas sabe, amados, essa boca que se fala assim, com a tua boca, essa boca aí que se fala aí, no grego é estoma. Que sabe, amados, o significado é a parte da frente de uma arma letal. Deus nos deu uma arma letal bem embaixo do nosso nariz para ser usada contra o diabo. Então, amados, isso aqui é uma arma letal. Por isso, queridos, que em Provérbio diz que morte e vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Sabe, queridos, isso aqui é como uma arma que a gente tem que ter cuidado. E muitas vezes, amados, essa arma a gente aponta para a gente mesmo. Sabe, mas eu estava estudando ontem à tarde sobre isso. Quando eu li isso, quando eu prestei atenção sobre isso, foi como se um filme passasse sobre a minha cabeça, sobre as minhas ações, sobre as minhas atitudes, sobre a minha língua, sobre o meu comportamento, sobre a minha vida diária, a minha forma de me conduzir com a minha vida, não com a do outro, com a minha vida. Porque às vezes, queridos, falamos bobagens. Você concorda comigo? Você está aqui, amados? Não estou trazendo condenação, amém? A palavra é luz que esquadrinha, não é mesmo? Todo o nosso caminhar. E Helder, amado, sempre me ajudou nisso. Todas as vezes que eu escorregava na palavra, nas palavras do dia a dia, ele sempre dizia, Cláudia, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, Cláudia. E como vocês percebem, ele é mais tranquilo, ele é mais comedido. Então, ele sempre me ajudou nessa área de sempre prestar atenção no que eu falo. Ele sempre foi uma pessoa de me ajudar sempre nessa área. Mas, queridos, quando eu prestei atenção nisso, uma arma letal, Deus nos deu, é a parte da frente de uma arma, ou seja, aquela que, pum, atira. Aí Paulo diz, criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Estamos falando as promessas de Deus para a nossa vida? Estamos declarando as promessas de Deus para a nossa vida? Estamos dizendo as promessas de Deus para a nossa vida? Estamos declarando em fé? Estamos colocando semente por onde nós andamos? Aleluia. Sabe, amados, muitas vezes nós ouvimos mulheres que passaram a mão na cama e disseram, aqui está um homem que é ungido, que está na palavra, um homem que anda segundo os conceitos cristãos. E nós ouvimos e pensamos que é conto de carochinha, mas ela está declarando a palavra, ela está liberando sementes, amados. E nós pensamos que é brincadeira, mas, queridos, é uma arma letal. Aleluia, e sabe, amados, se é uma arma letal, eu não posso usar contra a minha irmã, eu não posso usar contra o meu irmão, queridos. Isso me trouxe um peso, amados, isso me trouxe uma consciência, isso me trouxe, amados, algo que eu tenho que prestar atenção com a minha boca, com a minha língua, queridos. Cláudia, você anda falando, não, amados, isso é no dia a dia, às vezes a gente fala coisas sem querer. Coisas tolas, besteiras que a gente fala. E a gente precisa prestar atenção no que a gente fala. Se a gente não tem convicção daquilo que a gente vai falar, se a gente não está falando palavras que vai edificar, cala a boca. Fica calado, amados. Porque nós iremos prestar contas de tudo que a gente fala. Vamos falar a palavra. Porque nós não vamos errar. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia. Todo mundo. É uma consciência, amém, queridos? É luz que eu estou trazendo. Amém? Glória a Deus. Deus é bom.
Aleluia. Provérbios 10, vamos lá, para a gente trazer luz, entendimento, amém? Sobre a questão da língua. Provérbios 10, vamos usar a nossa boca com a consciência maior. Aleluia. A palavra, na verdade, eu disse um peso, mas a palavra não traz peso, a palavra traz luz, né? Você começa a refletir, a palavra não traz peso, a palavra traz luz, traz entendimento, amém? Aleluia. Provérbios 10, 11 diz assim, Provérbios 10, 11 diz, a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Essa palavra violência também pode ser transmitido para a boca do perverso, traz algo azedo. Vamos continuar em Provérbios. Vamos passar mais um pouquinho. Provérbios 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 13, 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Do 13, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Aí o que eu li, o que eu falei antes. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, queridos, a morte também pode ser traduzido por pobreza e a vida por prosperidade. Ou seja, a pobreza e a prosperidade estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Sabe, mas muitas vezes a gente diz assim, tô liso, não posso, tô quebrado, não consigo, tô morrendo de fome. Sabe que isso são palavras de morte? Né? E se a Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida, então nenhuma palavra de morte deve estar em nossa boca. E se, queridos, se nós temos, se a nossa boca é a parte da frente de uma arma letal, nós temos que ter cuidado com essa arma letal. Como estamos usando essa arma letal? Crie, por isso falei. Então, se você está falando, é porque você está crendo. Tô liso, não consigo, ela vai me matar. Aleluia. Sabe, amados, eu tenho lá no meu trabalho, eu tenho uma chefe que ela é bem exigente. E quando a gente faz alguma coisa errada, geralmente é um hábito de todo mundo. Quando a gente faz algo errado, a gente diz, ela vai me matar. E foi algo que me veio ontem à tarde, é algo que eu sempre dizia, ela vai me matar. E me veio isso na cabeça tão forte. Eita, ela vai me matar. Ou então assim, ela vai me pegar. E sabe, amados, saía. E eu não vou dizer mais. Ou então eu dizia assim, ela vai me fritar viva. Confessando o pecado para os irmãos. Sabe, amados, e Deus me trouxe luz. E sabe, queridos, a gente diz isso de brincadeira, é ou não é? É. Mas sabe, amados, manancial de vida é a boca do justo. E sabe, queridos, eu não vou mais dizer isso. Quando eu errar, eu vou dizer, Pai, graças eu te dou, porque ela vai entender, Senhor. Obrigada, Pai, porque quando ela vê isso, ela vai ver que não foi porque eu quis. Não foi porque eu quis errar, mas isso vai ser consertado. E obrigado, Senhor, porque vai haver entendimento. Sabe, queridos? Aí quando ela chega, ela frita a gente mesmo. Porque se eu declarei, eu sou a justa que estou naquele lugar. E eu declaro, aleluia. Aí o Senhor diz, você está ministrando sobre fé, você tem que andar nisso. Aí eu ando em fé em tantas coisas, eu oro pelo povo. E quando acontece alguma coisa, aí eu digo, ela vai me fritar.
Eu digo comigo mesma. Se eu estou me fritando. Aleluia. Fui corrigida, amados. Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo, queridos. Deus é bom, amados. Ou seja, Ele não quer, amados, que a gente vacile. Ele quer que a gente ande na palavra. Ele quer que quando a gente vacila, a gente seja corrigido. A gente não vacile mais. Que a gente ande. Porque, amados, errar, a gente sempre vai errar. Não tem ninguém perfeito. Existe alguém perfeito? Não, queridos. O perfeito, as pessoas rejeitaram. Amém? Mas sabe, queridos, é sempre corrigindo o erro e avançando. Corrigindo o erro e avançando. Corrigindo o erro e avançando. E sabe, amados, vocês aqui são os privilegiados. Porque vocês estão ouvindo o que é o poder da língua. Aleluia. Diga, Deus é bom. Vou ter cuidado com a minha boca, que é uma arma letal. Aleluia. Deus é bom, amém? Sabe, amados, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 17. Eu quis trazer essa passagem de 1 Samuel 17 porque me veio, assim, eu estava estudando e Davi, amados, ele era um homem que ele não temia. Em 1 Samuel mostra a ousadia de Davi e a declaração de Davi em fé. Amém? Vamos ouvir aí. Todo mundo com medo do gigante. Quem daqui enfrenta gigante no dia a dia? Todos nós, amém? Mas aqui em 1 Samuel 26, todo mundo aí com medo do gigante. Povo de Deus, os israelitas, tudo com medo do gigante. Mas aí, Davi pergunta em 1 Samuel, acho que todo mundo conhece essa passagem aí. Davi pergunta, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de todo Israel? Quem é este, pois, incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivos? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão o homem que o ferir. Então eles disseram a Davi o que era que aconteceria o homem que acabasse com o gigante, né? Mas Davi perguntou, o que acontecerá com aquele que acabar com esse gigante? O que é que vai acontecer com ele? Né? Davi se interessou. Davi estava ali, foi levar e estava ali, então ele se interessou. Mas, querido, todo mundo com medo, Davi pequeno, mas em nenhum momento ele sentiu o que? Temor, porque ele conhecia o Deus que ele serviu. Lembra no domingo passado? Eu falei sobre isso, que a gente precisa conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer a palavra. Sabe, amados, crie, por isso falei. Você precisa saber em quem você está crendo, o que você está crendo, para poder você proferir a palavra. Amém? Então vamos continuar, para a gente ver a atitude de Davi. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui, e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou-lhe chamar. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Então Davi sabia quem era Deus, amém? Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de teu pai.
Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca, levando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, e me livrará das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Sabe, amados, Davi, ele tinha experiência com quem? Com Deus. Sabe, amados, a mesma coisa deve ser conosco. A gente deve ter experiências com Deus na área de fé, para uma dor de cabeça, para uma topada se a gente levar e o pé ficar doendo, para uma dor na mão, para uma dor na unha. A gente deve ter experiências com Deus na área de fé em pequenas coisas que a gente considerar pequenas. Para quando vier as grandes, a gente continuar tendo experiências com Deus. A mesma coisa com Davi. Vocês lembram da história que Saul deu a armadura dele a Davi? O que foi que Davi fez? Isso aqui não serve para mim. Ele atentou que aquela arma não servia para ele. Por quê? Porque ele já tinha consciência do que servia para ele, das armas que ele podia usar. Por quê? Porque ele já tinha experiência com Deus, com as armas que ele usava. Então ele disse: isso aqui não serve para mim, pode servir para você, mas para mim não vai usar. Sabe, queridos, você sabe as armas que você pode usar? Você tem consciência das armas que você pode usar? Você usa essas armas no seu quarto de oração, no seu momento de oração com Deus? Sabe, amados, você tem consciência agora, nessa manhã, que você tem uma arma poderosa, que é a sua boca. Essa é a arma poderosa dessa nova aliança. Aleluia. É a oração, amados. É a oração. Mas também, queridos, a fé sem obras é morta. Nós também temos que ter uma atitude. Amém? Tiago diz, Tiago 2,20, se eu não me engano, a fé sem obras é morta. Davi, ele creu em Deus, mas ele teve uma atitude. Amém? E sabe, amados, quando você pode passar em 45, quando o gigante veio, em 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com a espada e com a lança e com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E sabe, queridos, ele teve uma atitude de um herói. Ele foi um herói, porque ele foi contra aquele que todo mundo teve medo. Porque, queridos, fé e medo não combinam. Não andam juntos. Lembram de domingo passado? E sabe, amados, quando Davi chamou de incircunciso filisteu, ele declarou que a batalha, queridos, Davi era circuncidado. Ele declarou que era uma batalha de aliança. Quando ele declarou que aquele gigante era um incircunciso, ele estava declarando: olha, a batalha é entre eu e você. Eu tenho um Deus de aliança, você não tem. Essa batalha agora é uma batalha de aliança. Eu tenho um Deus de aliança, você não tem. O povo de Israel tem um Deus de aliança, você não tem. Ei, amados, você tem um Deus de aliança. Você tem um Deus todo-poderoso que deu um nome que está acima de todo nome. Ei, amados, quando você declarou em fé, quando você disse: eu te recebo, Senhor, como Salvador da minha vida. Ei, amados, você declarou uma aliança com um Deus todo-poderoso. Você diz: eu te recebo. Você usou essa arma, amados, e Satanás ficou lá siricuteando: mais um eu perdi, mais um eu perdi. Aleluia, queridos. A mesma coisa, amados, foi com Josué e Caleb. Sabe, queridos, todos atentaram que naquela terra existiam gigantes, mas Josué e Caleb disse: eia, subamos e possuamos a terra. Ele declarou, amados, por fé. Sabe, queridos, a mesma coisa é comigo e com você. Aí ele diz: tenhamos o mesmo espírito da fé, criei, por isso falei. Naquele livro lá, agarrando o espírito da fé, ele fala o que é agarrar o espírito da fé. Sabe, queridos, muitas vezes nós vemos, ele traz esse exemplo. Se você tiver curiosidade, vá ler aquele livro.
Ele traz o exemplo sobre agarrar o espírito da fé. O que é agarrar? Ele fala sobre o time de lá dos Estados Unidos. Eu vou falar sobre o time do Brasil. Amém? Vamos falar sobre a torcida. Flamengo. Quem não é Flamengo, me desculpe, mas foi o Flamengo que veio agora na minha cabeça. Sabe, amados, a torcida do Flamengo contagia. É o time, é o timão. É timão? Timão é Flamengo, não é Corinthians, né? Eu nem sei. Eu não sou, eu sou o que o Helder é. Aí a torcida contagia. Se você chegar perto de um flamenguista, ele contagia com a visão que é do Flamengo. Ele passa aquela visão. Sabe, amados, o espírito da fé, isso é você agarrar aquilo. Você agarrar a fé. Você declarar. Você agarrar por fé. A mesma coisa você vê em Davi, esse espírito operando. Ele não atentou para quem ele era, ele atentou para a aliança. A mesma coisa somos nós. Você tem aliança, você tem que atentar para a aliança. Em qualquer circunstância que possa vir, nós atentamos para a aliança e nós declaramos em fé com a arma letal que nós temos. Pode tudo, amados, pode tudo estar dando errado. Eu atento para a aliança e eu declaro em fé. Sabe, amados, aquele povo que estava lá com Josué e Caleb nunca entraram na terra prometida. Por quê? Quem sabe? Diga comigo, medo. Medo, queridos. Medo. O medo é o inimigo da fé. Porque eles atentaram para as circunstâncias, eles tiveram medo. Os gigantes somos como gafanhoto, se viam como gafanhotos, amados. Quantos de nós, quantos hoje, com a aliança que nós temos, com o nome que nós temos, nós nos vemos como gafanhoto? É assim mesmo, e a gente vai deixando a situação rolando, porque é assim mesmo. Ou seja, nós estamos nos vendo muitas vezes como aquele povo que nunca entrou na terra prometida, porque estamos nos vendo como gafanhoto, ou seja, como menos amados. Nós não somos menos não, queridos. Nós somos filhos de um Deus vivo, todo-poderoso, que pode todas as coisas, amados. Ele se agradou, queridos, morrer Jesus em amor de nós. Que amor é esse, amados? Aí tem uma música que diz assim: que amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim, para mim. Aleluia, amados. Criei, por isso falei, queridos. Criei, por isso falei, queridos. Sabe, queridos, que os antigos, se você olhar, vamos abrir aí em Hebreus. Eu já estou antecipando, mas sabe, amados, está fervendo aqui dentro. Eu não sei quanto a você, mas aqui, queridos, ferve, amados. Ferve aqui dentro, a palavra queima, amados. Aleluia. Em Hebreus, amados, aí, eu já estou antecipando tudo, já não sei mais nem onde eu estou. Aleluia. Sei que eu estou aqui. Aleluia. Em Hebreus 11, amados, ele diz aí, ó. Se a gente for atentar, queridos, para a Bíblia. Hebreus 11, vamos abrir lá. Oh, Deus bom, amém? Hebreus, não se perca da minha Bíblia. Aleluia. Hebreus 11 diz assim: Hebreus 11, 13 diz assim, é uma partezinha, sabe, bem pequenininha, que às vezes a gente nem atenta, sabe, diz assim, ó: todos estes morreram na fé. Esses quem? Noé, na galeria da fé, Noé, Abraão, Abel, todos esses que ele fala aí. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando. Diga comigo, confessando. Sabe, amados, eles morreram confessando. Ou seja, eles morreram
crendo e falando. Crie, por isso falei. Por isso que Paulo fala, tendo o mesmo Espírito, crie, por isso falei. O mesmo Espírito daqueles que morreram não alcançaram a promessa. Crie, por isso falei. Eles confessavam a promessa. Sabe, amados, se a gente for olhar a vida de Noé, os estudiosos dizem que Noé passou 100 anos construindo a arca. Você sabe o que é passar 100 anos dizendo, ei, vai chover? Você já leu Gênesis, queridos? Você sabe que naquele tempo não caía chuva? O povo nunca tinha visto chuva como a gente vê. Sabe que nesse tempo agora é normal chover, mas naquela época a água brotava do chão da terra, molhava as plantas, era o vapor de água só, molhava as plantas e acabou. Não chovia, amados. Será que a gente acreditava? Uma pessoa dizendo, vai chover, vai chover, vai chover, arrependei-vos que vai chover. Como João Batista, né? Arrependei-vos que vai chover. Arrependei-vos que vai chover. Noé foi chamado como pregoeiro da justiça. E sabe, amados, ele confessou. Ele disse, ei, arrependei-vos que vai chover. E o povo, como o povo que está hoje no carnaval. E o povo na carne. Sabe, amados, e ele confessando, 100 anos, queridos, ele construindo a arca. E ele confessando que ia chover. E de repente, amados, aleluia. Aleluia. Crendo, amados. Crendo. Criei por isso, falei. Criei por isso, falei. Criei por isso, falei. Criei por isso, falei. Tendo o mesmo espírito da fé. Criei por isso, falei. A mesma coisa, queridos. Somos como... É com a gente, queridos. Somos nós. Crendo e confessando. Sabe, amados? Mesmo que nós não possamos ver agora, amados. A manifestação da promessa. Sabe, amados? Existem coisas... Eu posso dizer a você que... Tem coisas que a gente pensa que morreu. É como Lázaro que estava no túmulo e de repente Jesus chega e diz, tira a pedra. Aleluia. Essa semana eu vivenciei uma situação. Foi essa semana. Sabe, amados, de uma coisa que eu tinha deixado morrer, que ficou lá atrás. E eu disse assim para o Senhor, eu não quero mais isso. Isso passou, acabou. Isso para mim não quero mais. E de repente, diga comigo, de repente. Sabe, amados, uma coisa que eu confessei, uma coisa que eu declarei, uma coisa que eu disse, uma coisa que eu confessei sobre a minha vida em particular. Eu confessei, eu declarei, eu confessei, eu declarei. E de repente chegou às minhas mãos, queridos. O de repente de Deus. Porque Deus é bom e Ele não esquece das suas promessas. E sabe, amados, quando chega às nossas mãos, é a nossa decisão. Soltar ou agarrar. Aleluia. Mas sabe, queridos, está no poder da nossa língua. Declarar. O criei, por isso falei. Amém. Aleluia. 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 Todo mundo tão caladinho. Está mexendo com você? Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Amém? Aleluia. E sabe, queridos, eu quero ver se eu acho aqui algo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 10. Eu tenho poucos minutos, mas o Senhor me lembrou essa passagem e eu vou falar sobre ela.
Efésios 2:10. Sabe, amados, essa passagem, eu ia falar sobre ela no domingo passado e acabei que passou despercebida. Eu acredito que era para esse domingo, amém? Eu nem anotei, mas me lembrei dela agora. Sabe, amados, essa passagem, eu ouvi um ministro do Rema falando numa aula demonstrativa do Rema em 2014. E eu anotei, olha a minha Bíblia. Eu anotei na minha Bíblia o que ele falou. Porque eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso dessa forma. Em Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe, queridos, aí ele disse assim, feitura, no grego, ele falou assim, feitura, ele disse assim, foi Maneco, que deu essa aula demonstrativa. Ele disse assim, ele estava falando sobre a realidade da nova criação, e ele disse assim, feitura, porque de Deus nós somos feitura. E ele disse assim, nós somos o poema de Deus. Aí ele disse, amados, poema é criado por inspiração. Sabe, amados, isso para mim foi rema. Isso ficou guardado no meu coração. E todas as vezes que eu leio, eu sempre me lembro. Para mim, eu me lembro até a roupa que ele estava vestido. Você acredita nisso? Isso ficou marcado na minha cabeça. Porque isso ficou no meu coração, na minha mente. E quando ele disse, somos o poema de Deus, nós somos feitos a inspiração. Deus se inspirou em fazer você. E sabe, amados, Deus se inspirou em fazer você. E se Deus diz, se Deus fez você por inspiração, sabe, amados, e se Ele diz, ei, ande em fé, o justo vive pela fé. E se Ele diz, crie, por isso falei, creia nas minhas promessas, ande nela. Declare em fé. Use a sua boca para declarar aquilo que eu já coloquei no seu coração. Para você pode ser impossível, mas se eu coloquei no seu coração, eu estou junto. Sabe, amados, que você e Deus é a maioria. Existem coisas, amados, que muitas vezes Deus coloca no nosso coração e nós podemos pensar, isso é muito grande para mim. Mas sabe que Deus está envolvido? E se Deus é grande, as promessas dele também podem ser grandes para a nossa vida. Aleluia. Quantas coisas, amados, Deus coloca no nosso coração e nós pensamos, não é para mim, eu não posso, mas com Deus eu posso. Amém? E sabe, amados, essa manhã é uma manhã que Deus está dizendo, remove a pedra. O que é essa pedra? São as circunstâncias. São aquelas impossibilidades. O não que você recebeu de alguém. Sabe que aquele não, às vezes um não do passado pode ainda estar o não aí no coração? Dizendo assim, esse não é o meu não. É o seu não ou o não daquela pessoa. Mas o meu sim continua vivo. E ele está aqui hoje, dizendo a você, vem. Aleluia. Sabe, amados, esses dias de estudar sobre fé, de falar sobre fé, eu tenho mais coisas a ministrar sobre fé, mas eu vou parar por aqui. O Espírito está me conduzindo, amém? E eu vou obedecer. Esses dias de ler, de estudar sobre fé, fizeram com que eu avançasse um pouco mais na minha vida em particular. Porque existem coisas, amados, que a gente para num determinado momento, que só o estudo da palavra traz luz. E sabe, queridos, eu quero incentivar você a não parar por aqui. Porque a vida de fé, na vida cristã,
É uma vida que você tem que estudar sobre tudo. Você vai começar novos estudos bíblicos sobre outro tema, mas com certeza as pessoas que vão passar por aqui, elas vão tocar sobre fé. Porque é impossível falar sobre qualquer tema bíblico para não tocar sobre fé, não falar sobre fé, porque nós vivemos e andamos por fé. Amém? Se você vive por fé, a fé é como um respirar diário. Para você se levantar, para você caminhar, para você andar, para você amar o outro. Mesmo quando o outro lhe magoa, você precisa exercer fé para você amar. Porque às vezes o outro nem merece o seu perdão, mas não é por merecimento. Aleluia. Deus é bom, amém? E sabe, amado, se você está aqui nessa manhã, vamos ficar de pé, vamos declarar algumas coisas. Aleluia. Aleluia, Deus é bom, amém? Aleluia. Pegue sua Bíblia, vamos fazer uma declaração que todo mundo no verbo faz, amém? Pegue sua Bíblia, sim. Você acredita nessas promessas? Mas acredita mesmo? Amém? Pegue sua Bíblia para o diabo ficar nervoso. Balance sua Bíblia. Mas ele não fica nervoso porque você balança sua Bíblia não, viu, amados? Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou mais do que vencedor. Eu vou andar nas promessas que o Senhor preparou para mim. Eu vou viver no meu chamado, porque foi Ele que preparou para mim. Obrigada, Senhor, porque eu recebo por fé.